por um sangue que nunca vai apodrecer. O sangue do Senhor Jesus, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Também quero saudar a liderança da Igreja Assembleia de Deus Internacional, na pessoa do nosso pastor, junto com todos os obreiros que estão a fazer a local manancial avançar, alcançando vidas. Em nome de Jesus, amém? Amém. Eu sempre fico fascinado com o universo. Quando eu olho para os céus, eu fico fascinado para tentar compreender a grandeza desse Deus. Eu quero lhe mostrar alguns cálculos para você perceber a grandeza do Deus que nós estamos a adorar. Por favor, preste atenção. O irmão sabia que o Sol não é a estrela mais grande do universo? Eu quero acreditar que você tem pensado isso. O Sol, que você consegue ver ali, esse que aquece a 30, 40, 50 graus, ele encontra-se a uma distância da Terra de 150 milhões de quilômetros. Deu para perceber, consegue entender a grandeza dessa distância? Esse Sol que está a aquecer está a 150 milhões de quilômetros da Terra. E dentro deste Sol cabe 1.300.000 terras. Mas, ainda assim, o Sol não é o maior. Não é a maior estrela. Você pensa que o Sol é maior porque ela está mais próxima da Terra. Mas existe uma outra estrela muito maior do que o Sol. E essa é a estrela que está mais próxima da Terra, depois do Sol. Chama-se Centauro. Essa estrela está a uma distância de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Se você puder perceber essa grandeza, você vai ver que isso é algo extraordinário. A estrela, a segunda estrela maior, que está depois do Sol, está a 40 trilhões de quilômetros daqui. Isso quer dizer, entre a estrela segunda e o Sol, há uma diferença de 275 mil vezes de distância. Mas, mesmo assim, essa não é a maior estrela. A maior estrela, ela chama-se Secut. Essa estrela, dentro dela, cabe 6,4 trilhões de terra. Amém? Amém? Eu quero mostrar assim isso, para você entender a grandeza desse Deus. Cabe dentro dessa estrela 6,4 trilhões de terra. E essa estrela está tão longe da Terra que os números são inimagináveis. Ela está a 89 quintilhões, 879 quatrilhões e 500 trilhões de quilômetros da Terra. Amém? E se nós pegássemos o Sol, colocar dentro dessa estrela, caberiam dentro dessa estrela 4,9 bilhões de sóis. A minha pergunta é nesse momento para você: se o universo é tão grande, tão vasto assim, como é a pessoa que criou o universo? Como ele é? Como é grande o nosso Deus? Apesar do universo ser grande, ele é infinito. Mas o nosso Deus é infinito. Ele não tem fim. O seu poder, a sua sabedoria, a sua autoridade, o seu amor não conhecem limites. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Yes. O nome do nosso Deus se chama, por favor, Monte Sião? Jesus. Jesus Cristo. Aplauda mais uma vez para Jesus.
Não brinca com Jesus. Ele é extraordinário. Ele está além de sua compreensão. Ele está no controle de todas essas estrelas que nós citamos aqui. Ele chama cada uma delas pelo nome. E elas apresentam-se diante dele. Em nome de Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Capítulo 40, versículo 1. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 1. Estamos lá todos? Eu estou a usar a versão NVI. Gosto mais dessa versão. Capítulo 40. Capítulo 40, sim, versículo 1. Diz o seguinte: José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça de Faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todos os tipos de pães e doces que o Faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois do aniversário do Faraó, ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Em nome de Jesus, amém? Amém. O tema da minha mensagem dessa manhã é: esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Estou nesse momento na vossa frente, trago uma mensagem de encorajamento da parte de Deus para a sua vida. Tudo o que eu quero nessa manhã é, quando o irmão ouvir essa mensagem, quando sair por aquela porta, quero que você seja outra pessoa. Quero que veja a vida com outra visão. Uma visão positiva, uma visão de fé, esperança e confiança. Vocês vão sair daqui para lutar até vencer. Vocês não vão desistir. Eu quero que você diga ao seu irmão do lado: quando saíres por aquela porta, quero que seja outra pessoa. Porque com Deus, nada está perdido. Realmente nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Um dos sentimentos mais dolorosos do ser humano, que o ser humano pode sentir, é o sentimento do esquecimento. Saber que as pessoas se esqueceram de ti é pior que a morte. Passar por um lugar e as pessoas que um dia você estendeu as mãos
para eles fazerem de conta que não te viram, é terrível. Quantas vezes você que está aqui estendeu a mão por alguém, ajudou a pessoa, uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã, e no dia que você cometeu um erro apenas, a pessoa se esqueceu com muita facilidade todo o bem que você fez para ela? Tantas vezes. Às vezes você mesmo, no meio da sua família, seu marido, sua esposa, seus amigos, você sente que as pessoas se esqueceram de você. Eu quero perguntar aqui, existe alguém que se sente esquecido? Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que eu também já fui esquecido. Eu já vivi nesse mundo como se tivesse caído do céu. Ninguém lembrava de mim, ninguém fazia caso de mim. Eu lembro de um episódio que aconteceu em 2009, quando eu frequentava a 12ª classe, e era um desafio para mim, porque eu entrava às 12h30, e na casa onde eu vivia, na casa onde eu morava, se cozinhar, só para eu ir sem comer. Você entende isso? Porque havia lá uma lei que dizia, quem sair, saiu com a barriga dele. Quando eu voltava da escola, tinha que correr para a igreja. Na altura, a local manancial era a célula. E eu é que ficava com as chaves da célula. E naqueles anos o culto aqui começava às 18 horas. E terminava às 19h30. Com as informações, ofertas, às vezes prolongavam. Para quem é daqui, que era da célula, sabe disso. Eu chegava em casa, já jantava. Às vezes eu fazia alguns biscates na zona e conseguia algumas moedas. Quando largava do culto, eu passava da padaria, aqui onde agora já é posto policial. Eu comprava uns 2 pães. Eu não sei se você é dessa geração, eu comprava aquele juice, aquele que faz 2 litros de 5 meticais. Chegava em casa, misturava na escuridão, comia os pães na escuridão, depois ligava a lanterna para ler a Bíblia até amanhecer. Em nome de Jesus, amém? Amém. Para as 5 horas eu estar aqui na intercessão, para depois esperar os outros chegarem, para orarmos juntos de novo. Até hoje, quando eu paro para pensar, não sei como aguentei. Mas um dia Deus me mostrou que eu não estou esquecido pelos homens. Eu posso estar esquecido pelos homens, mas Deus não se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece daqueles que lhe pertencem. Amém. Os homens podem se esquecer de você nessa manhã, mas Deus nunca se esquece de você. Os homens podem não dar conta de você, mas Deus está dando conta da sua vida. Mesmo quando você está em situações mais horríveis da sua vida, Deus nunca te esqueceu. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Os homens podem não gostar de você nessa manhã, mas Deus gosta de você. Os homens podem te odiar sem motivo, mas Deus, que nós acabamos de citar aqui no começo, tem trilhões de motivos em Jesus Cristo para te amar. Deus tem infinitas razões para te amar, que você nunca vai entender nessa vida. Veja o que diz Isaías capítulo 49, versículo 14. Diz: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Seus muros estão diante de mim. Naqueles dias, eu já havia evangelizado o irmão Samuel. Muitos o conhecem, outros não. Atualmente ele vive na Zambésia, em Milange. Íamos juntos para a escola todos os dias. Por vezes voltávamos juntos. Eu não havia lhe contado a minha situação.
Em nome de Jesus, amém? Amém. Certo dia, eu estava sentado em casa. Só ouvia me chamar. Dito está sendo chamado com meu pai. Esse é o meu nome de infância. Dito. E eu pensei, o que eu fiz mais de errado? A situação já está preta e estou sendo chamado de novo. E mesmo assim eu fui com ele. Quando cheguei lá, o pai do irmão Samuel olhou para mim e disse: a partir de hoje, você passa a comer aqui. Qualquer coisa que precisar da escola, fala comigo. Ou fala com seu amigo para me dizer se por acaso sair de tarde da igreja. Se você sair tarde da igreja, pode dormir com seu amigo aqui. Irmãos, eu quando olhei para o irmão Samuel olhou para o lado, eu comecei a chorar. E o pai de Samuel olhou para mim e disse assim: o seu amigo já me contou tudo. Mas como eu não contei para ele? Deus não se esquece deles. Deus não se esquece de você, irmão. Os homens podem se esquecer de você. Eu só pensei, Deus não se esqueceu de mim. Afinal de contas, quem se esqueceu de você são os homens, não é Deus. Quem se esqueceu de você são homens, não é Deus. Eu estou aqui para te dizer, a situação que você se encontra não é um sinônimo de esquecimento de Deus. Não é. Os homens podem pensar que estás acabado, a sua história já terminou. Mas eu te digo nessa manhã, com o peito cheio de Deus, Deus vai te levar aonde nenhum homem pode te levar. Amém. Deus vai te levar. A sua história só vai terminar quando Deus dizer que terminou, não quando os homens dizerem. Não são os homens que determinam o fim da sua vida, irmão. É Deus que determina. José é a prova do que estou aqui a pregar. Penúltimo filho de Jacó, jogado no poço, vendido pelos irmãos, revendido pelos midianitas, chega ao Egito como escravo, longe da sua família, seus amigos, esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Amém? Amém. Os irmãos de José pensavam que haviam acabado com o adolescente sonhador. Há um Deus no céu que faz o que Ele quer, não o que os homens querem. Eu quero que você grave essas palavras. Há um Deus no céu que faz o que Ele quer, não o que os homens querem. Esse é o soberano que chama as estrelas pelo nome. Então, quando nós lemos aqui, diz que José estava preso, acusado de estupro falsamente pela esposa do seu senhor Potifar, chefe, e ele torna-se chefe dos prisioneiros lá na cadeia. Ainda lá na prisão, 2 trabalhadores do faraó também foram presos, e durante o tempo em que estavam lá presos, esses 2 homens tiveram sonhos, onde esses sonhos lhes deixaram desconfortáveis e tristes. José se apercebeu que esses homens estão tristes aí do seu rosto. Procurou saber o que está acontecendo com eles. Os 2 disseram que tiveram sonhos perturbadores e não tinham alguém para interpretar qual era o significado do sonho. José pede a cada um para que conte o seu sonho, porque a interpretação pertence a Deus. Em nome de Jesus, amém? José interpretou esses sonhos, mas tem uma coisa que nos chama a atenção no versículo 13 e 15. O que José falou para um dos prisioneiros que estava lá. Ele disse o seguinte: dentro de 15 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. José está a pedir ao copeiro do rei se lembrar dele quando ele sair da cadeia, para falar ao faraó a respeito dele, desculpe, não? Para falar com o rei a respeito dele. Parafraseando o que José estava a dizer ele: fale com o rei quando você sair,
que há um jovem inocente lá na prisão. Eu não fiz nada. Se forem a ler o capítulo 39, vocês vão notar que 2 vezes aparece a frase: o Senhor estava com José. No versículo 2 e versículo 21. O que nós queremos entender aqui? Às vezes, as lutas da vida, os desafios, o desemprego, a fome, a doença, desejos não realizados e as dores fazem-nos esquecer que Deus está conosco. Faz-nos esquecer. José era humano e é normal que ele fizesse um apelo ao prisioneiro, porque ele queria ser restaurado. Mas há alguma coisa interessante que aconteceu depois de José fazer esse pedido ao prisioneiro. Se vocês forem ler o versículo 23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Saiu da prisão, esqueceu quem lhe ajudou e já está no bem bom. Não é assim a vida? Como pode um homem que foi tanto ajudado se esquecer tão rápido da pessoa que lhe ajudou? Acredito que essa foi a pergunta que José fazia esse dia e noite. Como é possível? Também é a mesma pergunta que você passa noite e dia se fazendo. O que foi que eu fiz de tão errado para chegar ao ponto de esquecer todo o bem que eu fiz? Você tem feito essa pergunta? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu aquele servo de Faraó se esquecer tão rápido de José? Por que Deus permitiu as pessoas se esquecerem tão rápido de todo o bem que você lhes fez? Afinal, o que Deus queria com José? Será que ele tinha prazer em ver José sofrer? James Baldwin, um afro-americano, diz assim: quem não sofre nunca cresce e nunca vai saber o que ele é. Quem não sofre nunca cresce e nunca vai descobrir o que ele é. Então, às vezes, você se pergunta: o que Deus quer de mim? Por que Ele permitiu eu ser nascido? Será que Ele não vê que eu já não aguento mais com essa situação? Veja o que Jó falou a respeito dessa situação. Jó 3:1 diz assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de trevas e voltas, e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apodera-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Às vezes você pensa que o socorro virá do norte, enquanto que Deus está preparando o socorro do sul. Irmão, está a entender? Você pensa que o teu socorro virá de um lado, enquanto Deus está preparado do outro lado. Deus tem a sua maneira de conduzir a nossa vida, que Ele não está obrigado de nos dar todos os detalhes. Deus não está obrigado. Deus não está obrigado de nos dar toda a explicação de tudo que está acontecendo. Quando José ouviu o barulho da festa lá no palácio do faraó, e ele não foi chamado, ele pensou: agora estou acabado. Se a pessoa que é próximo do faraó se esqueceu de mim, o que mais vai acontecer comigo? Permita-me lhe dizer nessa manhã: foi Deus que fez aquele homem esquecer José. Foi Deus que permitiu as pessoas se esquecerem de você. Isso não deve te doer a partir de hoje. Deus permite que as pessoas se esqueçam de nós por causa daquilo que nós carregamos. Amém? Amém. Deus permite as pessoas se esquecerem de nós por causa daquilo que nós carregamos, o extraordinário de Deus. Se aquele prisioneiro se lembrasse de José naquele dia e falasse com o faraó a respeito de José,
José não seria governador do Egito. José seria o colega do copeiro. Talvez seria um padeiro, porque aquele padeiro foi morto. Ia substituir aquele que foi enforcado. Se Deus não permitisse que as pessoas se esquecessem de mim há 17 anos atrás, eu não seria o homem que sou hoje. Eu não seria. Por que Deus permite que as pessoas se esqueçam de nós? Eu tenho 6 pontos para poder compartilhar com os irmãos. Acredito que esses pontos vão nos ajudar. Primeiro, Deus permite as pessoas se esquecerem de nós para que a nossa fé e confiança estejam somente nele. Amém? Deus não quer que você confie em outra coisa ou em outra pessoa fora dele. Quando a ajuda vem dos homens que não foram tocados por Deus, o preço que você vai pagar vai ser muito alto. Está se entendendo? Amém. Olha para as pessoas que são colocadas num lugar com as pessoas que não foram tocadas por Deus, como elas sofrem. Elas tornam-se escravos. Elas não têm liberdade, porque aquele lugar que chegaram não foi Deus que lhes conduziu para lá. Foram os homens, e o preço a pagar sai alto. Sofrem muito. E Deus não queria isso para José, não quer isso para você, não quer isso para mim. Quando você chegar num lugar aonde Deus te colocou, eu quero que você expresse os seus sentimentos com toda a certeza que Deus é que me trouxe aqui. Amém? Amém. Está se percebendo, irmãos? Amém. Estamos juntos? Amém. Deus quebra as muletas daqueles que têm um reino para governar. Deus quebra as muletas daqueles que têm reino para governar. E ele quebrou a muleta de José, que era aquele copeiro. Deus disse: eu não quero isso. Eu sei o tempo de te tirar daqui. Eu já planifiquei algo para você que você não sabe. Eu sou Deus, você é homem. Não vai ser lembrado. Até chegar o momento. Quando chegar o momento, serás lembrado. E vai sair de lá. Quando chegar o momento, serás lembrado. Em nome de Jesus, amém? Amém. E Deus, para mostrar que Ele não quer isso, Ele disse a Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Deus não queria que José confiasse em outra coisa além dele. Por isso ele permitiu ser esquecido. Amém? Amém. Deus não quer que o irmão, eu, todos que estamos aqui, dividamos a nossa confiança com outra coisa fora dele. Em nome de Jesus, amém? Amém. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Segundo ponto, por que Deus permite se esquecerem de você? Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Amém? Amém. Imagine se José chegasse ao cargo de governador através daquele prisioneiro. Aquele prisioneiro estaria a gritar no bairro que foi ele que falou com o faraó para José ocupar aquele lugar. E isso não seria glória para Deus, seria glória para o prisioneiro. E Deus não quer isso. Por isso ele vai fazer as pessoas te esquecerem até chegar o tempo dele. Em nome de Jesus, amém? Amém. Sim. Quantas vezes as pessoas cospem na nossa cara a dizer: você está aí porque eu te ajudei, porque eu paguei isso, paguei aquilo, por isso você é isso hoje. Eu acho que muitos já ouviram isso. Muitos já ouviram.
Quando Deus te levantar, você vai saber que agora é Deus que me trouxe aqui. Fale com toda a segurança. Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Não diga, eu acho, eu penso. Não. Diga com toda certeza, foi Deus. Amém? Então, a seguinte, por que Deus permite as pessoas nos esquecerem? Deus usa esquecimento para nos guardar do inimigo. Tudo que é revelado antes do tempo, o inimigo mata. O irmão percebeu? Tudo aquilo que você abandonou como um projeto que você tinha, você abandonou porque contou para pessoas antes do tempo. Então, como podem ver, qual foi a causa de José ser vendido pelos seus irmãos? Foi porque ele contou seus sonhos, ainda na fase prematura. Então, como forma de Deus proteger José, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com José. Como disse um pastor chamado Ben Hinn, é como se Deus te colocasse numa gaveta, ninguém te vê. Você há de passar em lugares onde muita gente você conhece e eles não vão te ver. Você vai dizer, eu tenho muita gente influente, por que estou assim? Deus te colocou na gaveta e Ele está te protegendo. Amém? Amém. Então, José, outro ponto, por que Deus permitiu o copeiro esquecer-se de José? José era o filho do destino. Estamos juntos? Uma vez em conversa com meu padrinho, eu estava numa situação terrível da vida, e ele disse, Benedito, vamos vender bicicleta para ver se posso arranjar umas moedas. Andamos todo o sol, não vimos cliente, não foi comprado bicicleta. Bicicleta não foi comprada. E eu falei, pastor, por que isso está acontecendo comigo? Ele olhou para mim e disse assim, você é o filho do destino. E eu disse, não estou a entender, pastor. Ele disse, um dia vais entender, hoje pode não entender. Um dia vais entender. José não sabia que tudo o que estava a acontecer com ele era Deus lhe conduzindo para o verdadeiro destino. O trono de governador. Ele não sabia. Tudo o que está a acontecer na sua vida, a partir de hoje, eu quero que você entenda. Tudo o que está a acontecer é um caminho do destino. No tempo certo, Deus vai te conectar com pessoas certas para te colocar onde Ele já preparou. Amém? Amém. Você não está esquecido. Os homens podem esquecer. O que Deus está a fazer apenas é cortar algumas conexões. Se chegar o tempo, Ele vai te conectar com alguém que vai te levar até lá. Não pense que é onde virem anjos te levar para o teu destino. Serão homens, mas esses homens ainda não foram conectados com a sua vida, porque o tempo de preparação ainda não acabou. Amém? Amém. Por que Deus, penúltimo ponto, permitiu José ser esquecido? Deus não quer a sua ajuda para te colocar onde Ele já preparou. Deus não quer. Tudo que você tentar fazer na sua vida como ajuda só vai estragar e complicar tudo que Deus já planejou. Só vai estragar. José tentou interferir no processo e quase estragava tudo. Se Deus não intervisse com o esquecimento daquele copeiro, José não seria governador. E ele estragaria tudo. Tudo que você e eu precisamos fazer nesse dia, a partir de hoje, é deixar Deus conduzir o processo das nossas vidas. Amém? Amém. Quantos estão aqui? Quantos estão a ouvir essa mensagem? Amém. Deus não se esqueceu de você. Amém. Salmos 37:7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Parece que Deus tem um hábito
de preparar os seus escolhidos no esquecimento dos homens. Sabe disso? Eu falei isso no Monte Sião, vou repetir aqui com os irmãos. No dia em que Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi, Deus não sabia que Davi não está em casa? Sabia. Por que ele não mandou onde ele sabia onde está Davi e mandou para a casa dos pais? No dia em que Samuel foi à casa de Davi para ungir Davi, Davi foi uma pessoa, a única que foi esquecido pelo pai. Foi o único. E se Deus sabia onde estava Davi, por que ele não mandou Samuel à casa? Por que ele mandou Samuel à casa do pai e não mandou onde estava Davi a pastar ovelhas? Porque Deus sabe onde nós estamos. Não sabe? Sabe muito bem. Mas ele disse: Samuel, vai à casa de Jessé, porque um dos filhos lá eu escolhi para ser rei. E ele mesmo sabia que a pessoa que ele escolheu não estava. Senão Deus teria dito: Samuel, vai lá naquela mata, tem um miúdo lá com ovelhas. Quando chegares lá, coloca azeite nele, ele é rei. Mas Deus disse: não, vou mandar ele em casa do pai. Sabes por quê? Deus sabe o momento certo, o lugar certo para honrar os seus. Amém. Amém. Entendeu? Amém. Deus sabe. Deus sabe o momento. Deus sabe o lugar. Deus queria mostrar para toda a família de Davi que ele foi escolhido, Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração alinhado com Deus. Amém? Amém. Veja só o que ele diz. 1 Samuel 16, 11 e 13. Não se preocupe com o tempo para controlar. Estamos juntos? Diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão está a entender? Estamos juntos? Amém. Está a entender o que Deus faz? Amém. Último ponto. Deus prepara no deserto da vida, longe dos holofotes, aplausos e elogios, todo aquele que um dia será usado como referência. Estamos juntos? Amém. Se Deus quer te usar como referência, Ele vai te esconder. Ele vai te preparar longe de elogios. Amém? Amém. Há um pastor que diz assim: quando Deus prepara um trono para alguém, Ele não manda flores para aquela pessoa, mas sim manda um inimigo superior a ele, para que essa pessoa que está sendo preparado tenha mais dependência a Deus. Amém? Amém. Hoje nós estamos aqui a falar do nosso irmão José como referência de fé, confiança e entrega a Deus. Temos falado de Jó, Davi, mas a minha pergunta é: você sabe como esses homens foram preparados? O irmão tem ideia? Longe de tudo do bem, Jó experimentou a dor como ninguém. Enterrou 10 filhos de uma vez. Apodreceu vivo. Davi foi o único que foi esquecido no dia que Samuel foi à casa do pai para ungir um dos irmãos dele como rei. Onde Davi estava naquele dia?
no campo, na floresta, a lutar com leões e ursos. Quero terminar com as últimas palavras de José, que estão no capítulo 45, versículo 4 a 3. Diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles aproximaram-se, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que Deus, em nome de Jesus, transforme todo o mal que te fizeram em bem. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Nós queremos orar. Escute o que está dizendo essa canção. Obrigado. Welenga baba musenge. Oka diratu na minana yote munonyiziwa Jehova musenge. Munandikumbukira usiku na masikati mbuya. Munakumbukira baba musenge wa shindi Jehova. Ninga sikukira baba musenge wa kosi. Nakumbukira baba musenge
China, wote tunaotitia. Baba wangu, mataula chopadi pakatikati. Mataula chopadi pakatika mbungani mcheni na sikati. Baba, tirangalile mcheni na kisimuta tinyani kutali sana na chikucheni. Wali wangu ni kuti munotirangalira. Shekari munotiranga mwa zozi zinofundira mcheni. Baba, matumira mwanzakazi yangu mcheni na kwanisa kukurura zvosho zvakatirongera zuva renasi. Anadzira dzemu yamwari makana akakwanisa kuka mcheni. Zvino baba tamirira nyasha dzedu. Tamirira mwambi wenyu kuti baba nyanyai kutiranga, nyanyai kutitungamira muchitiisa muruoko rwenyu tigara rinyado remwe mucheni mushanda. Chokwadi muri Mwari, nguva dzose muri Mwari, hakuna umwe akafanana nemi. Tenderera nyika yose mucheni kutsvaga, hakuna akafanana nemi. Imwe mweka mucheni makanaka zvekare muchitiisa mwana wenyu Yesu Kristu achiuya panyika ino atifira ziko retatu akasimuka. Nenyasha idzodzo baba tinopa mbiri mucheni inoedzwana yenyu mucheni. Baba, nyasha pakatikatiri, rambai muchitirangarira, rambai muchitikumbatira nguva dzose kuti Mwari makanaka tinyanyi kugara muruoko rwenyu. Tikani kuti siye kuwira vanyamai pasi baba tichengetei. Baba wangu tinotinyasha kuonekwa kati panyika yenyu tichibva masoko ako. Mafadzai ndimo mucheni usingaperi muzita raJesu. Amen. Vamos tomar os nossos lugares. Estamos todos felizes? Amém! A mensagem chegou? Amém! Você anda triste? Sente-se abandonado?